Meus pais ficaram loucos quando comprei uma casa para mim e não uma para minha irmã. Sempre soube que minha família tinha um favorito, e não era eu. Minha irmã Emily era a menina de ouro, a que nunca fazia nada de errado, a que tinha tudo ao seu alcance. Enquanto isso, eu era o plano B, o substituto, o que se esperava que resolvesse as coisas, fosse responsável, se sacrificasse. Segui o fluxo durante anos, mas um dia decidi que já era o suficiente. Ao crescer, o padrão era Emily. Ela recebia as roupas mais novas, os tutores particulares, as férias dos sonhos. Eu recebia sermões sobre trabalho duro e independência. Aos 16 anos, eu estava virando hambúrgueres em um sujo restaurante de beira de estrada enquanto ela se preparava para uma viagem de verão à Europa. Quando mencionei isso, meus pais me disseram que eu precisava entender as prioridades. Traduzindo, o futuro de Emily era importante. O meu, nem tanto. Não estava ressentido, não no começo. Simplesmente assumi que as coisas funcionavam assim. Os pais investem no filho que acreditam que vai longe, e o outro, bem, aprende a se virar sozinho. Então foi o que fiz. Trabalhei. Durante a faculdade, vivi em apartamentos apertados com colegas de quarto que se esqueciam de pagar o aluguel. E pulava as saídas noturnas enquanto meus colegas de classe festejavam. A cada salário, guardava alguma coisa. Não sabia para quê. Só sabia que precisava de uma rede de segurança, porque ninguém ia me pegar se eu caísse. Depois de me formar, sabia que tinha duas opções, trabalhar duro em um emprego mal remunerado ou arriscar. Então peguei minhas economias e abri uma pequena oficina de conserto de automóveis. Não era glamouroso, e o primeiro ano foi brutal. Noites longas, horas intermináveis, fins de semana com os cotovelos imersos em gordura de motor. Mas valeu a pena. No quinto ano, eu já estava ganhando dinheiro de forma constante, o suficiente para começar a pensar seriamente em comprar minha própria casa. Claro, meus pais sabiam disso. Eu tinha mencionado meu sonho de finalmente ter uma casa em vez de alugar um apartamento minúsculo. E sempre que eu fazia isso, eles sorriram. E de alguma forma, a conversa sempre mudava. Sabe? Suspirei dramaticamente minha mãe. Emily tem passado por tantas dificuldades. O aluguel está tão caro hoje em dia. Meu pai só precisa de um pouco de ajuda. Significaria muito se ela tivesse um lugar estável para viver. Nunca disseram isso diretamente, mas a mensagem era que eu era quem deveria resolver os problemas deles, não importando que as dificuldades de Emily fossem em sua maioria autoimpostas. Enquanto eu trabalhava turnos de 16 horas, ela estava vivendo as melhores férias. Bolsas de grife, noites em restaurantes caros. Mas de alguma forma, ela era a que precisava de ajuda. E então havia o dinheiro. Ao longo dos anos, eu vinha ajudando meus pais financeiramente. Pagando reparos na casa, contas inesperadas, até mesmo dando dinheiro extra quando as coisas ficavam difíceis. No começo, não me importava. Eles eram meus pais, afinal. Mas então comecei a notar pequenas coisas. Minha mãe sempre tinha uma bolsa nova ou meu pai de repente tinha um relógio novo e elegante. No começo, pensei que talvez estivessem economizando. Mas então percebi para onde o dinheiro estava indo. Para Emily. Meus pais não estavam passando por dificuldades. Estavam simplesmente canalizando minha ajuda diretamente para o estilo de vida deles. Então ouvi uma conversa que mudou tudo. Eu estava na casa dos meus pais para deixar algo. Não planejava ficar muito tempo, mas ao passar pela cozinha, ouvi meu nome. Então fiz o que qualquer pessoa racional faria. Fiquei paralisado e ouvi enquanto fingia revisar meu telefone. Tenho certeza de que ela fará a coisa certa, dizia minha mãe. Minha mãe é responsável. Ela tem economizado durante anos. Meu pai concordou. Faz sentido. Não se pode esperar que ela passe por dificuldades. Ela é sua irmã. Dificuldades? Emily? A mesma Emily que nunca pagou um dia de aluguel na vida? A que ainda tinha meus pais cobrindo as contas do seu cartão de crédito. Algo não estava certo. E então percebi. Eles estavam falando do meu dinheiro. Fiquei lá, com o coração batendo forte enquanto a compreensão se fazia presente. Eles tinham um plano. Um plano no qual eu, sem que me pedissem, compraria uma casa. Não para mim, mas para Emily. E a pior parte? Eles assumiram que eu simplesmente seguiria o fluxo. Como se fosse óbvio, como se fosse meu dever. Queria entrar e exigir respostas, mas sabia como isso terminaria.
Eles diriam que eu estava sendo egoísta. Fariam discursos sobre família, responsabilidade, como eu era sortudo por ter triunfado enquanto Emily lutava. Já tinha ouvido tudo isso antes. Precisei pensar. Então fui embora sem dizer uma palavra. Naquela noite, fiquei acordado olhando o teto do meu pequeno apartamento tipo estúdio, com uma luz piscando na cozinha que eu ainda não havia consertado. Pensei em cada vez que me disseram para esperar minha vez, em cada sacrifício que fiz, em cada vez que engoli minha frustração e sorri. E pensei em Emily. Como ela reagiria se soubesse o que estavam planejando? Se sentiria envergonhada? Grata? Ou simplesmente assumiria que era seu direito? Recebi minha resposta na manhã seguinte. Emily me ligou do nada, com a voz cheia de emoção. Falou sem parar sobre uma nova casa que havia encontrado. É perfeita, disse ela efusivamente. 3 quartos, um quintal. Finalmente posso me mudar. Esperei ela dizer a parte que importava, a parte em que ela me dizia que tinha um plano para pagar, mas ela não disse porque não precisava. Na cabeça dela, isso já estava resolvido. Meus pais haviam garantido isso. Ela teve até a ousadia de mencionar que me deixaria dormir no quarto de hóspede se algum dia eu precisasse de um lugar para ficar. Foi aí que soube que não seguiria mais o fluxo. No dia seguinte, fiz exatamente o que esperavam, comprei uma casa. Só que não há que eles tinham em mente. Não disse nada a ninguém. Sem grandes anúncios, sem explicações. Encontrei um lugar de que gostei, dei o depósito e assinei os papéis. Não era enorme, mas era minha. A primeira coisa na minha vida que era verdadeiramente minha. Pensei que teria tempo antes que minha família soubesse. Talvez alguns meses, talvez até um ano. Mas a vida tem uma maneira Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.